Sem demora, pega a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Quem achou Mateus, capítulo 6, diga amém. Agora você vai abrir lá em Mateus, capítulo 18, do 23 ao 35. Esse eu peço que bote na tela em nome de Jesus. Quando você achar, olhe de canto para o seu irmão e diga para ele que Deus vai falar com ele. Mateus capítulo 18, do 23 ao 35. Vamos botar na tela aí em nome de Jesus. Essa mensagem falou profundamente ao meu coração. E eu devo os créditos dessa mensagem ao pastor Antônio Júnior, que foi quem ministrou essa palavra ao meu coração e falou profundamente. E falou tanto comigo que eu resolvi trazer para a igreja do Senhor. Amém? Amém. Mateus capítulo 6, o outro texto, verso 12. Vamos ler bem forte. Trecho da oração da qual o Senhor nos ensinou. Amém? 1, 2, 3. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira, segure na mão do seu irmão aí bem forte. Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, nós exaltamos o teu nome pela beleza da tua santidade. Tu és a causa de estarmos aqui. Estamos aqui pelo aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. E sabemos, ó Deus, de que o Senhor tem muito a fazer em nossas vidas. E é por isso que nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo fala aos nossos corações, intermédio da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser alimentados, queremos sair daqui transformados, impactados. Queremos que hoje seja mais um dia que mude algo dentro dos nossos corações. Pedimos que hoje seja mais um encontro, de que o Senhor venha marcar as nossas vidas pelo poder da Tua palavra. Fala, Senhor, estamos prontos e sedentos para ouvir a Tua voz. Que eu diminua, o Senhor cresça. E que a Tua palavra, Deus, sirva de alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aperte a mão do seu irmão, olhe para ele e diga para ele que ele é importante para você. Seria bom que a gente não precisasse mais pedir para fazer isso. Seria bom que você olhasse para o seu irmão e dissesse isso para ele na naturalidade da vida. Sim ou não? Sim. Então dê um glória a Deus, aplauda a Jesus, tome seu assento. É importante. O texto que nós acabamos de ler condiciona o perdão do Senhor a nossa capacidade de perdoar. Aliás, a oração da qual o Senhor nos ensinou diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o outro texto que nós lemos primeiro conta uma história de um homem da qual foi perdoado, teve as suas dívidas perdoadas, e quando ele sai dali com as suas dívidas perdoadas e encontra com um co-servo, na verdade quando a Bíblia está falando de um co-servo, está dizendo de que aquele homem era servo do rei e haviam outras pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, também servindo ao rei. E o rei perdoou a dívida daquele homem porque ele não tinha condição de pagar. Naquele tempo, quando a pessoa tinha uma dívida e não tinha condição de pagar, então seus filhos, a sua esposa, eram tomados para que viessem trabalhar para pagar a dívida daquele homem. E a Bíblia diz de que quando aquele homem foi chamado diante do rei, e o rei ali começou a fazer a sua cobrança, ele se prostrou ali diante do rei, pediu perdão ao rei, pediu que ele tivesse misericórdia, pediu que ele desse mais um tempo, ou perdoasse a dívida dele. E o rei teve o seu coração inundado de uma compaixão, de que olhou para aquele homem e disse para ele que estava completamente perdoada
a dívida dele. E aquele homem, quando sai dali, ele encontra um outro que estava devendo a ele há muito e também não teve condição de pagar. E ele começa a cobrar daquele homem, e ele pedindo que usasse de misericórdia com ele, porque ele não tinha condição de pagar. E a Bíblia diz que ele deu uma gargalhada no cara, deu um mata-leão, né? Os meninos aí do MMA, deu uma gargalhada no camarada, apertou e disse: você vai pagar, você vai pagar. E aquele cara, clamando por misericórdia, como ele não tinha condição de pagar, lançou aquele homem na mão de carrasco, nas cadeias, até que ele pudesse pagar. Os outros, inconformados com aquela atitude, foram ter com o rei. E o rei então manda chamar aquele homem novamente e disse para ele: rapaz, eu perdoei as suas dívidas e você foi incapaz de perdoar aquele que estava te devendo. E tomou então ele e o colocou na prisão para que ele pudesse sentir na pele a mesma coisa que ele fez com que o outro sentisse. A verdade, parafraseando com o texto de Mateus capítulo 6, é exatamente o que aconteceu na história desse homem. A oração modelo, a oração da qual Jesus nos ensinou, ela diz de que nós pedimos perdão ao Senhor, condicionando esse perdão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A grande problemática é, na nossa vida real não é tão fácil assim perdoar. Tem gente que tem uma facilidade imensa de perdoar, tem outros que não, são rancorosos, guardam realmente em seus corações mágoas, ressentimentos, não são capazes de fato de abrir os seus corações e liberar perdão, assim como o Senhor perdoou. Nós conhecemos a história e vimos de que no momento que Jesus estava ali sendo espancado, sendo maltratado, ainda assim ele foi capaz de olhar para aqueles homens com um olhar de misericórdia e clamar ao Senhor dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Parece que quando essa palavra entra nos nossos ouvidos, cria em nossos corações uma certa angústiazinha, porque na verdade nós homens não somos capazes de fazer isso. Nós somos vingativos, nós queremos realmente vingar a nossa sorte, nós queremos correr atrás do prejuízo, quando na verdade a palavra de que o Senhor tem a nos dar nesta noite fala sobre perdão. Sim, fala sobre perdão. Algumas questões que nós precisamos colocar sobre perdão e ponderar e fazer com que isso seja de fato uma prática das nossas vidas. Perdão, o que vem a ser perdão? Primeiro fato, nós temos que entender o que é perdão. Quem poderia me dizer o que é perdão? Quem poderia me dizer o que é perdão? É como se fosse uma cifra, digamos assim. Perdão, ela significa uma frase. E essa frase é: você fez essas coisas comigo, mas agora eu esqueço e eu deixo tudo pra lá e vou começar a te tratar como sempre te tratei, pois você é meu irmão. Aplauda Jesus por isso. Ato pela qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação com alguém. Quando essa pessoa olha para você e abre mão daquela obrigação que você tinha para com ela, ela está te perdoando. Jesus fez isso conosco. Você pode dar um glória a Deus por isso? Éramos nós pecadores, devedores, e o Senhor, com a sua morte, entregando a sua própria vida ali na cruz do Calvário, nos perdoou, nos livrou da morte. E hoje nós temos vida e vida
em abundância. Bendito seja o Cordeiro de Deus que na cruz morreu por nós. Você pode dar um aleluia? É fato, a gente só precisa compreender de que o perdão é a chave da vida cristã. É a chave da vida cristã. Quando você aprende a perdoar, você cura. Diga, você cura. Você quebra correntes. Diga, você quebra correntes. Você tem verdadeiramente liberdade através do perdão. Ele nos perdoa e nós alcançamos essa graça nas nossas vidas. Mas nesta noite eu gostaria de falar de 5 coisas. 5 coisas que nós precisamos saber sobre o perdão. Coisas importantes de que nós precisamos absorver e entender para que o perdão realmente seja em nós uma realidade dia após dia. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que perdão não é uma escolha. Não é uma escolha. Você já pensou se Jesus, quando morreu na cruz, dissesse assim: eu vou morrer por esse, por aquele, por aquela, pelo aquele, pelo aquele, por aquele, por esse? Já pensou se Jesus selecionasse as pessoas que seriam realmente agraciadas com o poder do perdão? Muitos de nós talvez não estivéssemos aqui agora adorando ao Senhor. Muitos de nós talvez estivéssemos escravizados de alguma forma por Satanás. Mas ele escolheu perdoar a todos. Ou seja, o perdão não é uma questão de escolha. O perdão não é algo que você escolhe ou não perdoar. Ou você perdoa ou você não perdoa. Vamos ver um texto? Lucas capítulo 17, versículo 3. Vamos ver o que é que diz lá. Lucas já está na tela. Vamos lá? Lucas 17, versículo 3 e 4. Vamos ler bem forte? 1, 2, 3. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar você e dizer: estou arrependido, perdoe. Se ele pecar várias vezes durante o dia e vier a você pedir perdão, você tem que perdoar. Não é uma escolha. Eu me lembro há muito tempo atrás, um jovem, ele fazia muitas... Ninguém suportava aquele camarada. E todas as vezes ele pedia perdão. Toda hora ele pedia perdão. Aliás, eu já vi até essa história por aqui também, né? Aí uma determinada feita ele veio me pedir perdão. E eu disse pra ele assim: mas até quando você vai ficar me pedindo perdão? Porque toda hora você me pede perdão. Toda hora você me pede perdão. Não tá na hora de você parar de fazer as coisas erradas, não? E ele olhou pra mim assim, ficou meio sem graça. Mas depois o meu coração se encheu assim de uma compaixão tão grande. E eu abracei ele e disse: está perdoado em nome de Jesus. Aí no final eu disse para ele: mas Jesus disse: vai, não peque mais. Mas mesmo assim no meu coração eu tinha um entendimento de que quantas vezes ele voltasse, ele teria que ser perdoado. Perdão não é uma questão de escolha. Porque o perdão, você não está concedendo somente para a pessoa que fez alguma coisa de ruim para você. Na verdade, quando você perdoa, você está também se lavando, tirando a mágoa, tirando o ressentimento do seu coração. Quando você perdoa, você está tirando uma corrente que aprisiona você, aquele irmão. Na verdade, se nós compreendêssemos de fato e de verdade isso, nós não deixaríamos de perdoar de jeito nenhum. Porque você está amarrado com aquela pessoa. Às vezes quando eu recebo alguém que fala de que está chateado com alguém, eu digo: você já orou por ele?
Você já abençoou a vida dele? Porque quando você tem algo empatando a comunhão entre você e o irmão, e você dobra o seu joelho e ora por ele, o seu coração já começa a conhecer o refrigério. Quando você vai a esse irmão e pede perdão, aí você tem a paz que excede a todo entendimento. É aquele vizinho que te maltrata o tempo todo, fala de você o tempo todo, e você tem uma vontade de falar com ele, mas não tem a coragem. Você, quando chega para ele, e aí você percebe de que não era o que você pensava, e na verdade era você que estava acorrentado com os seus pensamentos com relação àquela pessoa. Então, na verdade, em todas as nossas relações interpessoais, nós precisamos aprender de que o perdão não é uma escolha. Você só tem uma escolha, na verdade: ou você perdoa, ou você perdoa. É a única escolha, é fato, está condicionado. Se você não perdoar, não será perdoado. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre o perdão é de que o perdão não é um sentimento. O perdão não é um sentimento. O sentimento é uma coisa que vem, bate no peito e depois vai embora. Eu tenho até uma canção que fala sobre isso, que fala assim... Dê um lazinho aí. Quando a gente fala em amor, não vê a importância desta palavra. Muita gente diz que o amor é um sentimento. Sentimento vem e vai, mas o amor permanece, pois Jesus é o amor maior. Mas o amor permanece, pois Jesus é o amor maior, amor maior. Quando eu gravar esse CD, eu aviso aos irmãos. O perdão não é um sentimento. Sentimento é algo que bate e vai embora. Quando você perdoa alguém pelas suas emoções, o que ocorre é que o sentimento, ele vai continuar ali machucando seu coração. Quando você perdoa apenas pela emoção do momento, ou pelo constrangimento de ter se encontrado com aquela pessoa, ou de ela ter ido a você de alguma forma, necessitando de alguma coisa, o perdão não aconteceu. Vamos ler um texto? Mateus capítulo 18, 21 e 22. O perdão, ele não pode ser motivado pelo sentimento, e sim pela razão. O entendimento de que você precisa ter, de que você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Ficará escravizado, ficará acorrentado, ficará o tempo todo sem poder andar, espiritualmente falando. Vamos ler? 21 e 22. 1, 2, 3. (70 vezes 7). Acredite, tem irmãos que ficam fazendo o cálculo para saber quantas vezes tem que perdoar. 70 vezes 490, né, meu irmão? Já ia calcular 490 para poder perdoar. Só que o que Jesus estava querendo dizer naquele momento é de que se você ficar preso aos sentimentos e não à razão, você não vai conseguir perdoar essa quantidade de vezes. Mas quando você tem
realmente convicção, a razão de que o perdão é algo necessário na sua vida, seja lá quantas vezes a pessoa venha cometer erro com você, você vai estar sempre pronto a perdoar. Nós vivemos uma geração de que os filhos estão sem falar com os pais porque teve um desentendimento dentro de casa. Filhos que deixaram de ter relacionamento com seu pai, com sua mãe, porque discutiram, e discutiram porque o pai estava exigindo algo que era para o bem da vida dele. Relacionamentos conjugais completamente destruídos por falta de perdão. Palavras agressivas que são ditas um para o outro. E a maioria dos casais acham de que um cheirinho no cangote resolve o problema. Não resolve o problema. Brigou, quebrou a aliança. É necessário olhar nos olhos e reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado e dizer: me perdoe em nome de Jesus. E esse pedido de perdão vai trazer restauração quando o outro aceita esse pedido de perdão e a aliança é restaurada. Então nós temos que entender, não é uma questão simplesmente sentimental. Jesus não nos perdoou por um sentimento apenas, porque Jesus amou incondicionalmente, e amor não é sentimento. Como é, pastor? Amor não é sentimento? Não, amor não é sentimento. Paixão é sentimento. Paixão, ela vem e vai. Amor é razão. Amor é princípio absoluto de Deus. E princípio absoluto de Deus não muda, porque Deus é imutável. Você está entendendo isso? Então não tem como eu olhar para você e dizer eu te amo, e amanhã dizer eu te odeio. Se eu amanhã estou te odiando, eu nunca amei você. Nunca amei você. Não adianta eu dizer eu te perdoo e amanhã eu tá remoendo dentro de mim aquilo que você fez. Esse perdão nunca aconteceu. Um relacionamento, quando o pedido de perdão não acontece e a rotina da vida traz as coisas à normalidade, sabe o que é que acontece? Na primeira oportunidade, um vai passar na cara do outro e dizer: naquele dia você fez isso, isso e isso. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando há um verdadeiro perdão, o que é que acontece? Há restauração nas emoções, nos sentimentos. Você sabe que a falta de perdão gera doenças físicas e emocionais? Existem pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente por causa da falta do perdão. E é necessário de que nós, a igreja do Senhor, venhamos entender isso. Outra coisa que nós precisamos saber é de que o perdão não é fingido. Não tem como fingir o perdão. O perdão é algo interessante, queridos. Deus, Ele disse de que nos perdoaria e esqueceria os nossos pecados. Mas você acha de que um ser onipotente, onipresente, onisciente vai esquecer o pecado? Ele não vai esquecer o pecado, mas Ele não vai mais levar em conta o pecado. Você não será mais acusado pelaquele pecado. E às vezes nós falamos do mar do esquecimento. O mar do esquecimento pertence ao Todo-Poderoso, porque Ele disse de que esqueceria os pecados de Israel. E esse esquecer, na verdade, o Senhor está dizendo: não imputarei sobre vocês a culpa do pecado. Ele perdoou o pecado de Israel.
e não lançaria mais sobre ele. É por isso que nós vemos a história que fala: o povo de Israel sempre pecava, se restaurava, se aproximava do Senhor e depois voltava a pecar e o Senhor perdoava de novo. E a história vem com um povo que tinha altos e baixos, e o Senhor usando homens, usando instrumentos para poder libertar Israel, e Israel voltava a pecar e era novamente perdoada. E nós não podemos fingir de que estamos perdoando, porque o princípio da obediência ao Senhor, ela traz aos nossos corações a verdade. Vamos ler mais um texto, Romanos, capítulo 12, verso 9. É um texto que fala o que eu acabei de dizer. Romanos, capítulo 12, verso 9. 1, 2, 3. O amor deve ser: odeiem o que é, apeguem-se ao que é bom. Obediência à verdade nos leva à sinceridade da alma. O perdão, ele é sincero quando ele é por obediência à palavra de Deus. Quando ele é movido apenas por questões sentimentais, não é por obediência à verdade da palavra de Deus. Mas quando nós entendemos o princípio do perdão, quando nós entendemos de que ele não é um sentimento, e sim uma razão, uma necessidade, é porque nós verdadeiramente estamos sendo obedientes à verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é absoluta, como eu já disse. Não tem como mudar a verdade do Senhor. O texto de Mateus capítulo 6 diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Somos hipócritas, né? Somos hipócritas na nossa vil maneira de pensar. Porque achamos de fato, quantos de nós estamos dentro dos templos? Isso eu falo generalizando a igreja universal, a igreja do mundo, a igreja de Jesus espalhada sobre toda a terra. Temos prisões, temos correntes em nossos corações, mas mesmo assim permanecemos achando de que o Senhor está ali com a sua infinita misericórdia, mas ainda assim oramos: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você já perdoou todos os seus devedores? Ou será que tem alguém pendurado aí, acorrentado, de que você diz assim: eu não posso ver aquele irmão? Ou será que quando o irmão vem... Isso eu estou falando, irmão, porque nós estamos aqui pregando para uma plateia que é a igreja de Jesus. Mas isso não significa que precisa ser um irmão desse aqui. Isso pode ser alguém na sua escola de que te prometeu algo e não cumpriu. Pode ser alguém no seu trabalho que fez algo contra você. Isso pode ser na sua escola, na faculdade. Lembra daquele trabalho que todo mundo se comprometeu, deixou você sozinho depois? E você criou no seu coração uma mágoa, um ressentimento. Nunca mais eu faço um trabalho com aquela pessoa. E aquela pessoa, todas as vezes que vem nos corredores da faculdade, você corre para não cruzar com ela. Ou se for aqui dentro, pode ser aquele irmão que você fica cortando volta na igreja para não trocar o cálice com ele. Pode ser aquele irmão que você não queira sentar junto. Se só tiver aquela cadeira ali de junto de Keren, você não vai sentar, porque você tem um problema com Keren. São correntes.
São correntes que aprisionam. E às vezes, sabe o que é que acontece? Aquilo não te incomoda mais. Aí você diz assim: perdoei, mas não quero mais conversa. Perdoei, mas não quero mais conversa. Não perdoou. Continua preso nos sentimentos. O verdadeiro perdão quebra as correntes e refaz as alianças. Você pode dar um glória a Deus por isso? Já pensou se todas as vezes que nós dobrássemos nossos joelhos para pedir perdão ao Senhor, Ele dissesse: vou te perdoar por isso, mas por isso aqui eu não vou te perdoar. Ou então Ele dissesse assim: eu te perdoo, mas a partir de hoje não quero mais conversa com você. Que sentido teria mais a vida de alguém que Jesus disse: te perdoo, mas não quero mais andar contigo? Se o Senhor dissesse: Marcelo, eu te perdoo, mas não quero mais compromisso com você, eu ia dizer para Ele: então, Pai, me leve. Não tem mais sentido de eu estar aqui nesse mundo sem a tua presença em mim. É o princípio do perdão. O perdão, outro princípio, o quarto princípio. O perdão não é esquecer. Não é assim? Às vezes o irmão chega pra gente e diz: ô querido, me perdoe por causa de que nada, já esqueci. Perdão não é esquecer. Muito pelo contrário. Perdão é você lembrar, mas aquilo não fazer mais efeito nenhum na sua vida. Isso é perdoar. O perdão é olhar para cá e dizer: Caio, você me bateu naquele dia, mas eu amo você, isso não tem efeito mais nenhum na minha vida. Antes, quando eu olhava para você, eu queria voar no seu pescoço, mas o perdão já foi liberado. Eu olho para você e o que eu sinto é amor. Então não confundamos perdoar com esquecer. Não é esquecer, você vai lembrar. Ah, que nada, meu irmão, já esqueci isso. Mentira, não esqueceu não. Só esquece quando perdoa, porque já não passa mais a ter nenhum efeito na sua vida. Eu prego e digo: não andarão dois juntos se não estiverem em concordância, se não estiverem de acordo. Mas não é andar separado com aliança quebrada, não. É andar separado, mas com aliança restaurada. Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Às vezes as ideias não combinam. Às vezes as ideias não combinam. E você é obrigado a andar afastado. Mas a aliança tem que ser restaurada. Eu me lembro de Jacó e o seu irmão Esaú, que tiveram lá os seus interstícios na vida, né? E Jacó saiu o seu caminho, fugiu praticamente, com medo de ser morto pelo seu irmão. Todo mundo já sabe da história aqui, né? Ele conseguiu tomar a primogenitura. E então houve um momento na vida de Jacó que Deus disse: até aqui eu estou contigo, mas se faz necessário voltar. Apocalipse diz assim: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta. Não se faz só necessário se arrepender e continuar a caminhada, não. Se arrependeu, volte. Conserta o que você destruiu lá atrás, para que você possa continuar a jornada na presença de Deus. E isso assim foi na vida de Jacó. Jacó teve que voltar. Deus já tinha feito muita coisa na vida dele, mas Deus precisava fazer mais. Ei, abra um parênteses para dizer a você: Deus já fez muita coisa na sua vida, amém, mas Ele ainda quer fazer mais. E
Para fazer esse mais é necessário consertar as veredas. E ele leva Jacó a ter um encontro com seu irmão. E nesse encontro ele vai com medo, que ele pensa de que vai ser morto nesse encontro. Chegando lá, o Senhor fez uma graça ser derramada sobre o coração deles. Eles se abraçaram, eles se perdoaram. Mas aquilo que estava na vida de Jacó era diferente do que estava na vida de Esaú. E Deus disse: Esaú, chama ele, vamos para o meu acampamento. Mas Deus disse a ele: não, deixa ele ir e vá para o outro lado. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Se aquele irmão é diferente, se aquele irmão, os propósitos da vida dele são diferentes dos seus propósitos, você pode andar separado. O que não pode é quebrar a aliança. Olhe para o seu irmão e diga: jamais quebrarei a minha aliança contigo. Diga ao outro do outro lado. Porque geralmente quem está sentado do seu lado é alguém muito querido seu. E é fácil você dizer isso para quem ama. É bom você dizer isso para quem está do outro lado. Dizer para ele: eu jamais quebrarei a minha aliança contigo. É fato. Perdoar é ser perdoado. A falta de perdão gera enfermidades físicas e emocionais. O perdão cura e liberta. Vamos ver Isaías 59, versículo 2. Vamos ler bem forte. Já estou encerrando, hein? Achou? 59, verso 2. Vamos ler bem forte. 1, 2, 3. A maldade do coração do homem, o pecado, cobre o rosto da presença de Deus e faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. É necessário de que venhamos nos desprover de toda malícia, de toda maldade, de todo ressentimento. É necessário que as nossas relações sejam sinceras. É necessário de que nós venhamos ter a capacidade de olhar para o nosso irmão e entender de que perdoar esse irmão não é uma questão de sentimento. Hoje eu estou machucado, não. Quando meu coração for sarado eu te perdoo, não. É obediência à verdade de Deus. Ou você perdoa ou não será perdoado. Parece um Deus cruel. Parece um Deus que olha para nós e condiciona as coisas para nós. Mas não, é um Deus de que nos mostra de que nós fomos alcançados pelo poder do perdão. E se nós queremos continuar com essa graça sobre as nossas vidas, temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a olhar para os nossos irmãos com um olhar de misericórdia. Um olhar de que olhe as pessoas com um sentimento de amor, e esse sentimento de amor nos leve à verdade de Deus, o perdão. E isso é necessário. Isso é a razão da verdade, e não apenas algo abstrato, algo que você possa dizer que é ou não é. Não é algo que você possa dizer perdão, ser ou não ser. Perdão é absoluto. Precisa ser. Olhe para o seu irmão e diga: o meu perdão te alcançará incondicionalmente.
É verdade isso que você está dizendo? Quando você pede perdão a essa pessoa, você já tirou de si a corrente que te prendia a essa pessoa. A partir do momento que você pediu perdão e a perdoou, acabou. O Senhor não olhará para você com esse sangue sobre a sua vida. Agora, a pessoa que não te perdoou, essa sim, um dia ela vai ter que quebrar essa corrente. Mas você fez a sua parte. Quantos não receberam Jesus, mas todos não foram perdoados? Ele não morreu por todos. Mas quantos estão escravizados ainda, acorrentados, porque não receberam a graça do perdão dele? Então, é você que não pode perder tempo. Tem que correr e pedir perdão. Se você pedir perdão ao irmão e ele disser não te perdoo, não tem nada não. Vá para casa, dobre o joelho e ore por ele. Pede ao Senhor que faça uma obra na vida dele. É assim que tem que ser. Mas nós somos uma geração diferente. Nós somos uma geração de que a gente passa na rua e aí o irmão está passando do outro lado, e o irmão não responde, passa direto. O pensamento logo que você tem é: não falou comigo, também não vou mais falar com ele. É assim ou não é? Mas quando na verdade o seu pensamento, que entende a verdade de Deus, tinha que ser misericórdia. O irmão estava atribulado que nem viu falar com ele. Vou orar por ele, que se ele estiver passando por uma prova, vai vencer agora, em nome de Jesus. É assim que deve ser o pensamento daquele que conhece a verdade do perdão. E não do contrário. O problema é que nós somos rápidos em julgar. Somos rápidos em julgar. Mas é necessário que nós venhamos ter o olhar de misericórdia estendido para os nossos irmãos. Eu sei que tem irmãos que é um tratamento de Deus na vida da gente. Eu sei. Eu já tive vários irmãos que era tratamento de Deus na minha vida. Que quando ele vinha de lá eu dizia: misericórdia, lá vem ele. Mas eu estava ali pronto para recebê-lo, para conversar com ele, para perdoar qualquer falha que ele tivesse. E isso é necessário, porque tem gente que tem a unção para tratar as nossas vidas. Tem gente que tem a unção para tratar as nossas vidas. Deus levanta a gente para tratar a gente, Davi. Aquele irmão que você diz assim, você quer ver a coisa mais absurda? É aquele crente que diz assim: Davi nunca me fez nada, mas sei lá, não bate. Misericórdia. Não bate? O Espírito que habita nele, porventura, não é o mesmo que habita em ti? O que é que não bate? A carne. É a carne que não bate. E a carne tem que apanhar. Ela tem que apanhar. Se ela não apanhar, você não vai conhecer o poder do perdão. Ah, aquela irmã, não sei, nunca me fez nada, mas eu tenho uma antipatia com aquela irmã. O problema não é a irmã, o problema é você. É você o problema. O problema não está nela, o problema está em você. Você precisa ser tratado e curado pelo poder do perdão. É você que precisa ser tratado. Quem nunca viu um crente chegar e dizer isso? Não quero aproximação com aquele irmão ali, não. Por quê? Não, por nada. Só não fui com a cara dele. Se você não foi com a cara do irmão que você pode ver, imagine como é que você vai dizer que foi com a cara de Deus, que você nunca viu a cara. E não sou eu que estou dizendo, não, é Ele que diz. É Ele quem fala. Então, se você entendeu o princípio de perdão, fique de pé em nome de Jesus. Por mais difícil, entenda isso, por mais difícil que seja perdoar, que na verdade o perdão, ele mexe com o orgulho. E nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Todos nós temos algo que não dá para mexer. Você não quer que mexa.
Mas e se mexer? O que é que vai acontecer? Você vai ter que perdoar. Vai ter que abrir o seu coração para a razão de Deus. Perdoar para ser perdoado. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que toda corrente está sendo quebrada em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a igreja de que há restauração de tudo aquilo de que a quebra de relacionamentos causou. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas sejam curadas pelo poder do perdão. Eu profetizo em nome de Jesus que haja restauração de alianças. Na intimidade de cada um haja restaurações. Alianças que foram quebradas com a mãe, com o pai, com um tio, com um chefe de trabalho. Relações que foram quebradas dentro da própria igreja, em nome de Jesus. Que sejam restauradas, que sejam restabelecidas. Que o perdão não seja em nós um sentimento, mas seja a razão da verdade de Cristo em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu jamais acorrentarei você em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Dê um abraço no seu irmão bem forte. Saia do seu lugar, abrace seu irmão. Diga a ele de que o poder do perdão alcançará a vida dele, a sua vida, em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia por isso. Você pode dar um glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Você que ouviu essa mensagem pela internet, pelo seu computador, entenda, o perdão é algo necessário para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, queridos?